Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19. E vamos ler um pouquinho o que está escrito aqui. Êxodo, capítulo 19, onde está escrito assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Nós vemos aqui que quando Deus tira Israel do Egito, havia sido encerrada uma etapa, começava outra. Deus falou, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Então, o propósito de Deus completo, tirar do Egito e levá-los à terra que mana leite e mel. Deus, então, tira o povo do Egito. Eles agora estão no deserto. E Deus, aqui no Sinai, manda uma palavra para eles. Moisés, você vai falar para os filhos de Israel o seguinte: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vós sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olhe o propósito de Deus. Esse povo agora não estava no Egito, nem estava ainda na terra da promessa. Mas o propósito de Deus era com eles, para eles, entre todos os povos da terra. Deus queria que Israel fosse o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa. Nós sabemos que isso não aconteceu. Israel quebrou a aliança várias vezes. Eles vieram a adorar outros deuses, se meteram com outros povos, muitas vezes foram levados cativos por causa disso. E hoje nós vemos o que sucedeu. Israel é um povo que não tem mais um templo onde vá adorar. Não tem um sacerdócio para ministrar. Mas será que Deus desistiu de ter aqui na terra um sacerdócio, um reino de sacerdotes, uma nação santa?
Nós sabemos, e está escrito no livro de Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Deus não desistiu de ter aqui na terra um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então Deus agora vai andando e vai investir o seu próprio filho, mas ele vai ter sim, aqui na terra, o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa. Chega o momento em que o judeu, um apóstolo de Jesus, Pedro, escreve na sua primeira carta para a igreja, no capítulo 2, no versículo 9, Pedro diz: vós, igreja, gentios, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Quando Pedro diz isso, ele diz: aquilo que foi impossível com Israel, Deus agora faz na igreja. Mas aqui, Pedro começa dando algumas indicações. Ele diz: vós sois raça eleita. Raça. Quando nós olhamos para a população mundial, nós vemos que são caracterizadas 4 raças. Quando você olha para uma pessoa branca, de raça branca, você vê imediatamente que ela é branca. Ela não precisa dizer: eu sou descendente de europeus. Você vê, sem mistura. Se a pessoa é negra, você vê. A pessoa não precisa dizer que a cegonha dela veio da África. Se a pessoa é do Oriente, seja ele japonês, ou chinês, ou quem sabe, sei lá, coreano, você sabe. Se é índio, raça vermelha, você vê, é visível. É característico. Quem criou, quem determinou características raciais foi Deus. E a Bíblia diz: todas as coisas fez Deus perfeitas, no seu devido tempo. Então não vá dizer que seu cabelinho é liso porque Deus fez e o meu é desse jeito, porque quem foi que fez então? Foi Deus. Só que no meu ele trabalhou mais. Então, raças são a variedade do gosto de Deus. Raças têm suas características. Por exemplo, uma característica da raça branca. O povo da raça branca, eles têm um cabelo liso, aquele cabelo assim sem graça, liso. Tem a pele bem branca. Na grande maioria ele tem os olhos azuis. São brancos. Os orientais, raça amarela. O olhinho, ó. O cabelo não dá uma volta. Normalmente eles são de menor estatura. E você vê imediatamente pelo formato do rosto, até o jeito de andar. Eles são raça amarela.
Você tem dificuldade para distinguir as nações. Se um é chinês, o japonês, o outro é coreano, se você tem dificuldade porque eles pertencem à mesma raça. É como você vê, fulano é africano, de que país? Ah, sei lá. É negro. Mas todos os negros não são do mesmo país. Às vezes as pessoas me dizem, irmã, a senhora já foi à África? Eu disse, que país? Porque a África não é um país, é um continente. Não é? Eu conheço alguns países da África. Todo mundo ali é negro. Mas até falam línguas diferentes. Não é? Então, quando você vê uma pessoa, você olha para um mexicano. Você olha bem mexicano legítimo. Sem mistura, você diz, esse cabra não é branco. Esse cabra não é negro. Ele também não é oriental. Ele é índio. Pronto. É outra raça. É raça vermelha. Raças têm características. Mas aqui, Pedro agora está dizendo que a igreja é raça eleita. Qual o continente dessa raça eleita? Qual a característica desta raça eleita? Qual é? Ele está dizendo, vós sois raça eleita. Ah, qual a característica? Vamos ver. No dia em que Jesus Cristo ficou 3 anos ministrando para seus discípulos aqui na terra, eles aprenderam a palavra de Deus com Jesus. Você sabe o que é isso? Aprender a palavra de Deus com o próprio Deus. Gente, Jesus Cristo é Deus vestido de homem. Olha, no dia de Pentecostes, Pedro citou a profecia de Joel de cor. Ele não aprendeu aquilo nas redes de pesca. Ele aprendeu com o mestre. Aqueles discípulos, quando Jesus Cristo subiu, eles estavam encharcados da palavra de Deus. Mas quando Jesus Cristo foi elevado aos céus, eles voltaram para Jerusalém e foram se fechar numa sala, e a Bíblia diz que era com medo dos judeus, porque os judeus diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para dizerem que ele ressuscitou. Então os discípulos estavam com medo. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Eu queria que vocês prestassem bem atenção ao que está escrito, porque o que está escrito é que importa. Capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que essas línguas como de fogo pousaram uma sobre cada um deles. Olhe na sua Bíblia em Atos 2. No versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Está vendo? E o que foi que aconteceu? Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Preste bem atenção que está escrito. Algumas pessoas dizem que eram por volta de 120 pessoas. Então, 120 línguas como de fogo, uma sobre cada um deles. A Bíblia diz que essas línguas de fogo pousaram. Pousar significa permanecer, encontrar pouso, encontrar morada, encontrar habitação. E naquela hora, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que foi que aconteceu com esse povo? Você lembra que Jesus tinha falado? Lá em Lucas 12, no versículo 49. Eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então Jesus Cristo é que está falando de fogo. E ele não é incendiário. Ele vem falando de fogo. A primeira vez que a Bíblia vai falar desse fogo, a Bíblia fala em Gênesis 3:24, quando diz assim: e havendo Deus expulso o homem do jardim, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore da vida. Fogo. Nós lembramos que quando houve o confronto de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal, Deus respondeu com fogo sobre o sacrifício. E ali nós aprendemos que o Deus que responde com fogo é o nosso Deus. Nós lembramos no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que quando ele confessou o seu pecado, um dos serafins pegou uma brasa viva de fogo do altar, tocou nos lábios de Isaías e disse para ele: tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. E Isaías não ficou com os lábios deformados. Então existe um fogo que vem do céu. Não é um fogo da terra, é um fogo do céu, que vem da parte de Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Agora, no dia de Pentecostes, este fogo desce, distribuído como línguas de fogo, sobre todos os que conheciam a palavra de Deus. E eles ficam cheios do Espírito Santo. Naquela hora acabou o medo. Naquela hora eles abriram as portas. E eles saíram falando em diferentes línguas das maravilhas de Deus. Para onde foi esse fogo? Esse fogo entrou e permaneceu. Este fogo agora vai formar na terra uma raça que nunca tinha acontecido. Olhe bem, no capítulo 14 de João, Jesus Cristo diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Esse Espírito o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vou mostrar para vocês, porque isso aqui faz muita diferença. 14, versículo 17. João 14, versículo 17. Você vê Jesus falando do Espírito Santo em dois momentos. Hoje, Jesus Cristo diz, ele habita convosco, mas ele estará em vós. Está escrito aqui, João capítulo 14, versículo 17. Hoje ele habita com, mas amanhã ele estará dentro de vós. Quando Deus enviou a sua palavra, ele colocou a palavra no ventre de uma moça e teceu um corpo para esta palavra. E quando Jesus nasce, ele é a palavra de Deus num corpo de homem. Mas quando Deus vai mandar o seu Espírito, ele manda o seu Espírito para templos vivos. Para você, para mim. O Espírito vem depois que você ouve a palavra da verdade. O Evangelho da salvação, você crê, você confessa Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. E então, lhe é dado o Espírito para habitar dentro de você. Você acha que esta chama que veio no dia de Pentecostes se apagou? Não. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então o Espírito está dentro de você. Uma vez eu recebi um telefonema de um pastor lá de Niterói. Irmã, eu disse, sim, senhor pastor. Eu quero que a senhora venha na minha igreja numa quarta-feira. Eu quero que a senhora ministre cada quarta-feira sobre um dos símbolos do Espírito. Eu vi um estudo seu sobre os símbolos do Espírito, eu quero que minha igreja ouça. Eu disse, pastor, não, ele disse, não vou aceitar. A senhora pode levar 10 anos para fazer isso. Toda quarta-feira que a senhora estiver aqui no Rio, que tiver tempo, a senhora liga para mim, eu mando buscar. Mas não diga que a senhora não vem. A senhora tem 10, 15 anos para fazer isso. Eu disse, eu vou. Com uma oferta dessa. São 8 símbolos do Espírito na Bíblia. Quer dizer, eu precisaria de 8 quarta-feiras. Mas nem todas as quarta-feiras minhas estavam livres. E principalmente nem toda quarta-feira estou no Rio. Os símbolos do Espírito são água, fogo, óleo, chuva, sopro, vento, penhor e pomba. Então, quarta-feira, eu teria cada quarta-feira para pregar sobre um desses símbolos. Então, eu disse, pastor, eu aceito o desafio. Se o senhor compreende que eu não posso lhe prometer que eu vou todas as quartas-feiras, assim que eu tiver uma quarta-feira, eu vou começar. E a próxima quarta-feira que eu tinha era na outra semana, e nós começamos. E o primeiro símbolo que eu comecei a falar sobre a pomba, está lá em Gênesis, no capítulo 8, a partir do versículo 8 em diante. Preguei 1h40, eu acho, sobre a pomba. No final, o povo vem, eles querem tirar foto, eles querem abraçar, eles querem conversar, mas quarta-feira, todo mundo, no outro dia vai trabalhar, tem criança para mandar para a escola, e eu estava meio que quebrada. E eu vi um homem assim separado.
E eu tive no meu coração a certeza de que aquele homem, ele queria falar comigo, mas ele não queria ficar no meio da muvuca. Aí, eu disse, espera aqui um minutinho. Eu disse, moço, o senhor quer falar comigo? Não, mas é só com a senhora. Aí eu aproveitei a deixa dele e disse, minha gente, vai embora para casa, vão dormir. Amanhã vocês têm que trabalhar. Eu volto aqui outra quarta-feira, tem mais 7 quarta-feiras. Eu tenho que atender aquele pobre irmão ali que está esperando. Eu dei a desculpa do irmão que eu também já queria ir para casa. Aí, eu sei que o povo foi saindo devagar. E eu chamei o irmão. Ele muito sério. Ele disse para mim assim, irmã, o meu assunto é rápido. Eu só quero que a senhora me diga como é que eu faço para ter o Espírito Santo. E eu pensei comigo, aqui é fácil. Eu disse, é fácil. Você só precisa se render a Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, e o Pai lhe dá o Espírito. Ele olhou para a minha cara com tanta raiva. Ele disse para mim, eu já fiz isso há 10 anos, e eu não tenho Espírito Santo. Eu disse, se o senhor ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o senhor creu, o senhor confessou Jesus, o Espírito Santo lhe foi dado. Não, não foi. Olha agora, situação, o homem estava brabo, ele queria o Espírito Santo. E eu fiz aquela oração de Neemias, Senhor, me socorre, que eu não sei mais do que isso. Sabe, meu irmão, quando você está sendo fabricado lá no ventre de sua mãe, porque seu pai não sabe fazer filho, nem sua mãe, ela descobre quando você já está ali. Aí ela vai dizer para o seu pai que toma um susto. Sabe por quê? Porque quem fez você foi Deus. Seu pai não sabe fazer nem esse microfone? Como é que ia fazer você? Então, Deus, Ele instituiu princípios. Um dos princípios de Deus é o seguinte, um homem com outro homem, 2 homens, uma mulher com outra mulher, 2 mulheres, um homem com uma mulher, formam uma só carne. Todas as vezes que um homem se deita com a mulher, ele entra num princípio leal de Deus. Deus ali pode trazer uma vida que está com ele na eternidade. Deus traz a pessoa e começa a tecer, pega o material que o seu pai deixou no ventre da sua mãe e começou a tecer um corpo para você. E enquanto Deus está tecendo esse corpinho que você tem, Ele vai entremeando dons dele, que são aqueles 7 que estão em Romanos 12, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele vai entremeando, porque Ele quer que você frutifique esses dons para a glória dEle. Ficam lá em você, você nasce, você vai servir o diabo, o mundo, o que quiser, com os dons que Deus lhe deu. Um dia, quando Deus puxa o anzol e diz, você chega de safadeza, agora você é meu. Ele vai fazer alguém pregar a palavra da verdade para você, aí você diz, foi aquela irmã? Não, foi Deus. Não foi a irmã, não foi o pastor, não, até numa rádio você ouve e você se rende. Naquela hora, você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Naquela hora, acontece a justificação. O que é isso? Sua conta toda é paga.
todo o seu débito é pago. Você está justificado. Não deve mais nada, porque Jesus pagou sua conta. A justificação é total, é completa, é integral, pronto. Aí, Deus escreve o seu nome, registra no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você passou da morte para a vida, nunca mais entrará em julgamento. Você é feito filho de Deus. E porque você agora é filho de Deus, Deus lhe dá o Espírito Santo. Para começar uma caminhada pela sua vida, essa caminhada se chama santificação. Observe, a justificação é completa, pronta, acabou. A santificação vai pela sua vida. É uma obra que é feita pelo Espírito Santo em você. Naquela hora, deixa eu lhe dizer, Deus não lhe deu o Espírito Santo porque você merece. Ou por outra causa, é porque você precisa. Deus lhe dá o Espírito Santo porque Deus é fiel a si mesmo. Ele, já que você é filho, o Espírito Santo vai fazer de você um filho cujo modelo é Jesus. Então o Espírito Santo entra na sua vida aquela hora. Entendeu? Só que esse Espírito Santo, ele tem 9 dons. Você que já nasceu com 7 dons do Pai, que são chamados os dons da graça, ou os carismas. Agora, o Espírito Santo vem para a sua vida com 9 dons, assim, inteiro, para dentro de você. Pensa, que maravilha. A Bíblia diz que Deus não nos dá o seu Espírito por medida. Ele dá todo. Entra esse Espírito do Deus Altíssimo para habitar dentro de você. A coisa vai ser terrível. Se prepare. Vai haver uma revolução. Você vai pensar que ficou doido e ficou. Porque você não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Agora, este homem estava lá diante de mim. E eu pedi a Deus, Senhor, o que é que eu faço com esse homem? Ele está dizendo que já confessou Jesus. O Senhor deu para ele o Espírito Santo. Ele está dizendo, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina, porque senão... Sabe, um dos dons que o Espírito traz, nesse bloco de 9 dons, é palavra de sabedoria. Sabe como é o dom da palavra de sabedoria? É assim, é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus, que ele despeja assim em você, tchum, e você passa a saber de uma coisa que ninguém lhe disse. Você se lembra de Pedro, lá em Atos 5, quando Ananias chegou na frente dele, entregou toda a oferta, ele disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando para ti parte do dinheiro da venda da propriedade? Ananias, quem foi que disse para ele? O Espírito Santo. Ele passou a saber de uma coisa que Ananias não tinha dito para ninguém. Naquela hora, o Espírito me assistiu com a palavra de conhecimento. E eu passei a saber de um caso sério. Eu disse, meu irmão, quando você não era crente, sua mulher vinha para a igreja com sua sogra e seus filhos, eles oravam pela sua conversão. Você saía para beber cerveja e jogar futebol com seus amigos. Dia de domingo.
Um dia ia ser a festa do Dia dos Pais, e o seu filho ia participar de uma homenagem aos pais, aqui na igreja, no domingo de manhã. E o seu filho disse: papai, vamos na igreja, porque vai ter uma homenagem aos pais, e eu queria que o senhor fosse, porque eu quero homenagear o senhor. E o senhor, meu irmão, veio para a igreja por causa do seu filho. Quando o senhor chegou aqui, Deus usou o pastor da igreja, o anjo da igreja, de uma forma que só Deus sabe fazer. A pregação foi para o senhor. O senhor se lembra que o senhor começou a soluçar no banco, e o senhor veio aqui, ó, bem ali, e o senhor de joelho soluçava e babava, confessando Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Ele estava olhando assim para mim. Pois é, naquela hora, Deus lhe deu o Espírito Santo. Quando o senhor saiu daqui, sua família gritava de alegria, sua sogra se gabava dos anos de oração, sua esposa também. Todo mundo no seu escritório ficou sabendo, inclusive a sua secretária, que o senhor levava para o chiqueiro, para o motel. Só que tem uma coisa, o senhor sempre se achou um herói. O senhor era o homem mais inteligente. O senhor dizia: meus amigos todos são bobos, não sabem fazer as coisas. Homem é homem. Homem tem suas necessidades. Afinal de contas, eu posso levar quem eu quiser para o motel, minha esposa não fica sabendo, meus amigos não sabem fazer as coisas, as esposas descobrem, e que dá essa história de divórcio. Comigo não sabe nada não, eu sei fazer as coisas. Você se gabava, você era o garanhão do pedaço. Passados uns 20 dias, de que o senhor entregou a sua vida para Jesus Cristo, o senhor começou a pensar de novo. O senhor, meu irmão, não podia levar a sua secretária, porque ela sabia que você agora era um crente. Então você levou a secretária de um arquiteto, seu vizinho ali do prédio, e foi para o motel. E quando veio de lá, você dizia para você mesmo: qual é o problema? Eu sou homem. A carne é fraca. Afinal de contas, Salomão teve tantas mulheres, Davi, até Abraão. Qual é o problema? Eu trato bem da minha família, não falta nada. Você começou a se desculpar, porque a nossa mente carnal, ela é intensa para fornecer desculpas para que não nos arrependamos. Ficou uns 20 dias, você pegou a sua secretária e levou para o motel. E quando voltou de lá, você era o mais infeliz de todos os homens. O garanhão não existia mais. O herói já tinha morrido. E você dizia: qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você se desculpava de todo jeito. E aqui agora, você está dizendo para mim que você não tem o Espírito Santo. E que eu não sei, porque ele me disse, dos pensamentos horrorosos e dos desejos péssimos que você tem. Eu não sei, meu irmão, nem quero saber. Mas vou lhe dizer uma coisa. Isso eu lhe digo que é a prova de que o Espírito Santo está na sua vida. Porque o Espírito Santo não acusa. Acusador em grego é Satã, mas o Espírito Santo convence. A essa altura ele chorava que nem um bezerro desmamado. E a pergunta que ele me fez foi: quem lhe disse todas essas coisas? Eu disse: quem foi com você lá no motel?
Quem foi com você lá no motel? Me disse. Quem? Eu disse: o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não podemos dizer: Espírito Santo, o Senhor fica aqui enquanto eu vou ali fazer uma safadeza e eu já volto. Não. O Espírito Santo habita em você. Você é a casa dele, isso é sério. Ele só vai sair de você na hora que ele lhe entregar para o noivo. Ele veio para isso. Ele lhe foi dado para isso. Aquele homem chorava, coitado. Ele já tinha o Espírito Santo, mas ele não admitia, olhe bem, que o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tivesse tantos maus desejos, tantos maus pensamentos. Essa é a prova de que o Espírito Santo está aí. Porque se você não tivesse Espírito Santo, você nem se incomodava com isso. Então, esse Espírito veio para habitar. No dia de Pentecostes, anjos e demônios viram espetáculo em Jerusalém. Eles viram seres humanos serem transformados em candeias vivas, porque aquela língua de fogo entrou e todas as pessoas tinham fogo, um fogaréu aqui. Pedro fez o seu primeiro sermão e 3.000 almas se converteram a Jesus. O Espírito Santo veio sobre elas, 3.000 pessoas com a candeia viva de fogo aqui dentro. No reino do Espírito, todos os seres espirituais olhavam para aquelas pessoas, era uma raça diferente de pessoas. Eles podiam ser negros, brancos, vermelhos, amarelos, mas eles eram identificados pelo fogo. Era a raça eleita que começou na terra. Esta raça, meus irmãos, isso existe. Eu gosto de falar um testemunho que aconteceu no momento que a Ângela estava comigo. Eu estava pregando numa igreja nos arredores de Recife. E vinha uma menina para mim, ela tinha mais ou menos 6 anos, e ela ficava assim. Digamos que eu fosse aquele microfone, ela ficava assim, olhando para mim, olhando. Eu queria que ela chegasse perto para eu dar um abraço. Quando a mãe dela vinha e tirava, a Ângela do meu lado, daqui a pouco ela soltava da mãe, e ela ficava assim, olhando para mim, e eu queria pegar. Eu fazia de conta que ia para dar um abraço, ela corria. Daqui a pouco ia começar o louvor. E ela veio, e aí ela chegou, e a mãe puxando, ela chegou perto de mim e disse: por que que tu pega fogo todinha e não te queimas? Deus tinha aberto a visão espiritual da menina. E ela estava vendo em mim apenas um fogo lá dentro que queimava. O que que Deus fez aquilo, eu não sei. Mas Deus abriu a visão espiritual daquela criança. Você sabe que criança, não é, Ângela? Eles têm esse negócio comigo. Às vezes eu estou pregando, eles me desenham 90% com chamas de fogo. Eu estava pregando um congresso numa igreja da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Veio uma moça bem bonita no final do congresso e disse: ei, a senhora sabe quem sou eu? Eu disse: eu não. Ela disse: a senhora lembra do pastor fulano de tal? Eu disse: não. Ela disse: lá de Aimorés. Eu disse: da igreja presbiteriana. Eu vim aqui para lhe dar um abraço. Eu sou médica da Marinha. A minha irmã está morando na Austrália.
Ela sabia que a senhora ia estar pregando o Congresso da Gávea. Então, ela mandou eu vir aqui lhe dar um abraço. E mandou um desenho no meu celular, eu pegando fogo. Porque eu ia lá, elas eram pequenininhas, assim, 4, 5 anos. Gente, eu estou velha. Eu descobri isso, tem lugares que eu vou que eu sou sempre a mais velha. Está ficando difícil encontrar mais velho do que eu. Eu estou ficando importante. Aí, elas eram pequenininhas, ela e a irmã. E ela ficava o tempo todo olhando para mim, ela gritava, é fogo, é fogo. Ela começa a falar, sai fogo pela boca. Ela gritava para todo mundo na igreja. Agora está morando na Austrália, ela é engenheira de petróleo. Para você ver, isso acontece muito. Às vezes Deus abre a visão espiritual das pessoas. Mas não significa que só eu tenho. Imagina só eu com o Espírito Santo na terra. Não é? Acontece. Isso faz de nós uma raça eleita. Se você é raça branca ou é raça negra, não importa. O que faz de você raça eleita é o fogo. A candeia, o fogo vivo aqui. Agora, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, a fim de proclamar, ele diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção, aqui no capítulo 9, do segundo capítulo da primeira carta, ele fala de 2 tipos de sacerdócio. Sacerdócio santo, no versículo 5. Sacerdócio real, no versículo 9. Sacerdote é aquele que ministra, que trabalha, que serve na adoração. Na nossa vida como filhos de Deus, nós exercemos sacerdócio em 2 momentos. Eu vou só dar um exemplo. Lembra quando aqueles 2 meninos, eu vou dar como exemplo o William, que é mais bem comportado, neto da Rainha Elizabeth. Aquele menino ia para a escola junto com os outros, faculdade e tudo mais. Quando chegava lá, ele brincava como todos, fazia as lições como todos os meninos. Mas ele era diferenciado. A roupa dele era sempre a mais bem talhada. Ele chegava num Rolls Royce que estava sempre brilhando, com o motorista fardado, com a segurança espetacular. Os modos deles eram modos reais, educado. Todo o material dele era de primeira. Então, quando as pessoas olhavam William, sabiam como era a realeza. Mas quando ele saía dali, dentre todos os amigos, ele era o único que tinha acesso ao trono. Ele ia lá beijar a monarca. Ele ia ter a intimidade do colo da avó. A mesma coisa conosco. Quando nós estamos no trabalho, na escola, no supermercado, na rua, pela nossa educação, pelo nosso modo, pelo nosso estilo de vida, nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas chega a hora em que nós somos sacerdócio santo. É aquela hora em que paramos sozinhos e ministramos sacrifícios agradáveis a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos o único povo na terra que vira assim para e diz: Pai, louvado seja o teu nome, Ele está bem aqui. Então nós somos sacerdócio real, e Ele ainda diz: vós sois nação
santa. Uma nação é regida por leis. Uma nação tem sua própria língua, sua própria bandeira. Uma nação tem o seu exército. Uma nação tem a sua organização. Nós somos uma nação santa que surge na terra, porque nós somos governadas por leis santas. O nosso governo é lá do alto. As nossas leis são lá do alto. Nós somos regidas pelo monarca que se assenta no trono da eternidade. O nosso reino não tem fim, é eterno. O nosso exército é o exército de Jeová de Sebaot. Você lembra quando Jesus Cristo olhou no rosto de Pilatos e disse: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E ficou. Quantas vezes nós esquecemos que nós estamos na terra, mas nós não somos do mundo. Como o povo de Israel, que estava no Egito, mas não era do Egito. Eu me lembro de uma vez, sabe esse negócio de... não gosto de falar dessas coisas, porque hoje todo mundo grava tudo, e tudo pode ser deformado, mas vou falar. Eles mudavam de grupos de pessoas armadas. E às vezes vinha um grupo que não conhecia ninguém ali, então ficava difícil. Porque depois que eles conhecem a gente, sabem quem é, mas antes são governados por um gigante chamado medo. Eles têm medo de todo mundo, eles têm medo de tudo e matam. Por que tem medo? Porque quem tem medo mata. Então, entrou uma turma nova, 5, com fuzil na mão, me pegaram, pá, com fuzil apontado para a minha cabeça. Lógico que eu tremi, esfriei toda e tudo mais. E entre tantas coisas, ele cala a boca. Eu disse: não vou calar a boca, não. Vou encher sua boca de bala. Eu disse: olha, eu posso me dar o luxo de morrer, porque eu tenho casa lá em cima e aqui embaixo. Vocês aqui não têm para onde ir. Aí eu comecei a pregar o evangelho. Daqui a pouco, alguém, olhe, Deus não permitiu que eles movessem o dedo no gatilho. Por quê? Mata, e daí? Qual é o problema? Matou. Não tem lei para eles, contra eles. Então, alguém assoviou, eles foram. Daqui a 3 minutos vieram para me pedir desculpas. Porque alguém disse: não se meta com aquela mulher. Porque eu estou lá agora há 35 anos. Quer dizer, eu cheguei primeiro do que todos eles. É difícil, mas é assim. Agora, se eles soubessem o exército que estava ali a meu favor, eles não conseguiram apertar o gatilho, meus irmãos. Não conseguiram apertar o gatilho. A casa de Maria e Marta, eu comprei, segui, fui construindo 4 andares, é igual uma torre. Aqui, desse lado, tem um barraco, nós sempre vivemos em paz, todo mundo ali. E aqui em cima, no primeiro andar, eu fiz a janela, que é a única entrada de ar que tem para a sala, uma das salas onde as crianças ficam. Essa senhora da frente morreu. E eu disse, e o filho dela, um homem já de quase 60 anos, construiu lá em cima, tipo uma suíte, e trouxe para lá o que ele chamava de esposa, uma garota de 14 anos. Boa, né? E o que você acha? Com a janela dele a
30 centímetros da janela da sala das crianças, as crianças ficavam olhando. Como que você vai proibir criança de olhar para uma coisa assim? Aí ele foi lá na casa de Maria e Marta e disse para a Patrícia: cadê a mulher? A dona? Patrícia não está. Diga a ela que eu dou 24 horas para ela fechar essa janela. Fechar. Porque eu vou resolver esse problema se ela não resolver hoje. Patrícia, coitada, ligou para mim. Eu disse: deixa que eu vou aí. Eu estava aqui em São Paulo. Cheguei daqui, peguei do aeroporto mesmo, fui para o Morro Dona Marta. Cheguei lá, ela me contou o que era, eu peguei, orei. Ela disse: ele não está aí agora, porque quando ele chegava, a gente via onde ele botava o carro. Quando eu vi que ele tinha chegado, eu orei e desci. Ele estava sentado assim no bar, bebendo cerveja. Eu não fui falar com ele, mas ele veio. A senhora é a dona da casa de... Mas ele fez aquilo para aparecer. A senhora é a dona da casa de Maria e Marta. Eu disse: eu não. Eu não sou a dona da casa de Maria e Marta. Ué, mas quem é o dono? Se o dono é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não quero saber disso. A menina lhe falou, eu disse: primeira coisa, não grite comigo. Me respeite. Eu não sou sua mulher. Baixe a sua voz. Porque se a gente amolece, aí ele queria se mostrar autoridade, não brinque comigo. Sim, mas eu deixei um recado para a senhora. Você deixou o recado comigo, mas você tem que falar com o dono da casa. É o dono da casa. Além do mais, deixa eu lhe dizer, existe uma lei aqui na favela. Ninguém pode construir um barraco a menos de 50 centímetros do outro. De menos de meio metro. O senhor construiu lá a sua suíte a 30 centímetros. Mas essa história de falar com o dono, eu disse: é o dono. Ou o senhor fala com ele, ou eu não posso resolver. Ou esta janela vai ser fechada. Ou em 24 horas eu vou fechar. Eu disse: tudo bem. Com certeza ele já ouviu. Obedecer ao senhor vai ser mais difícil, né? Tchau. Fui para casa. 11 horas da noite. O coração dele explodiu. Ele teve um infarto. Jesus Cristo resolveu o problema. Às vezes, Jesus Cristo resolve o problema assim. Às vezes, ele deixa a gente apanhar. É tudo segundo a vontade dele. O que eu quero dizer para vocês é que eu tenho visto este reino. Eu tenho visto coisas que eu não poderia ficar aqui 2, 3 dias dizendo para vocês. Eu conheço esse reino eterno palpável nas minhas mãos. Eu conheço o milagre, meu irmão. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei de uma igreja. E por que eu estou falando isso tudo? Está na hora de eu terminar aqui. Vou contar só isso para vocês. Eu cheguei de uma igreja dessas que não leva em consideração nem o que a gente pagou de táxi, porque as igrejas têm que pagar a nossa passagem. Mas acontece que eu não moro no aeroporto, né? Então, dessas que acabou, tudo bem. Eu não tenho que reclamar isso de ninguém. Porque eu trabalho para o Senhor. E Ele sempre supriu. Se eu mando uma pessoa fazer o trabalho para mim, eu vou suprir. Não foi Deus que me chamou? Então Ele vai suprir. Nunca me deixou em falta. Tinha eu voltado de uma igreja que deixou a zero. Quando chegou em casa, eu com a outra missionária que andava comigo, a Kay, uma inglesa, a gente disse: e agora? Eu disse: olha, liguei para
para lá, para o morro, e eu disse, como é que estão as coisas aí? Qual é a primeira coisa que vai faltar essa semana? Olha, nós temos arroz até quarta-feira, para quinta não tem mais. Eu disse as outras coisas têm para essa semana. Eu disse, então, vamos fazer o seguinte, Kay, vamos ao supermercado e vamos começar a comprar arroz para quinta, sexta e a semana que vem. Fomos lá. Eu me lembro, era no tempo das Sendas. Tinha aqui esse supermercado, Sendas. Nós compramos 12 pacotes de 5 quilos de arroz parboilizado ouro. Eu botei no carrinho, no carro, e nós fomos para o morro, para a favela. Só que ela era inglesa, ela estava esperando um documento que vinha da Inglaterra. Eu disse, Kay, vamos logo lá na minha igreja. A gente pega o seu documento, depois vem para o morro e depois vai para casa para fazer o almoço. Fomos primeiro na igreja. Deixei o carro lá. Naquela época eu tinha um Gol. E nós fomos na secretaria e a moça entregou para ela o documento. Nisso chegou Hugh Murdoch. Ele era o presidente do PCC, da igreja Parish Council Congregation. A igreja é toda em inglês. Aí, ele disse, Edmé, como vão as coisas? Eu disse, está tudo bem, graças a Deus. E a casa de Maria e Marta, eu disse, está tudo bem. Só que a minha igreja não quer nada com o meu projeto. Eles disseram para mim, Edmé, esse projeto é seu, você é responsável. Nós não podemos assumir responsabilidade. A única coisa que nós vamos fazer para lhe ajudar é o seguinte, o dízimo e a oferta que você deveria entregar na igreja, você segura ele e aplica no seu projeto. Essa é a ajuda que a igreja vai dar para o seu projeto. Tudo bem. Porque eles têm um projeto social com meninos chamado Boys Town, Cidade dos Meninos, em Araras, subida para Petrópolis. E a igreja faz esse trabalho junto com a prefeitura de Petrópolis e recebe dinheiro da Inglaterra para isso. Quando eu chego lá, ele diz, pois é, o Hugh disse para a secretária e para nós, ontem eu estive em Boys Town, os meninos estão sem comer arroz, porque não tem um grão de arroz. Está faltando tudo lá. Subiu daqui a podridão. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que do coração do homem sai todo o mau desígnio. É mesmo. O coração da gente não presta. Sabe o que veio aqui de mim? Bem feito. Vocês não ajudam a casa de Maria e Marta. Só eu e a Kay para trabalhar. Vocês não dão um tostão para lá, vocês estão tão ricos. Pois lá não falta nada, porque Deus é bom, Deus não deixa. Por acaso Deus gosta disso. Pois lá na casa de Maria e Marta não falta nada. Olha a santa. Tudo mais me gabei. Quando eu virei as costas para sair, o Espírito disse aqui, entrega o arroz. Eu disse, eu não. Só tem esse. Trabalhei na igreja, não me deram nem um tostão. Agora o único arroz que tem, se eu dou... Eu não sei como é com vocês. Comigo Deus fala uma vez e cala a boca e acabou. Eu que decido se vou obedecer ou não. Desci, mas já com aquele passo de urubu malandro, porque eu sabia o que tinha que fazer. Quando a Kay, a judia inglesa que estava comigo, fez assim em cima do carro. Quando eu fui enfiar a chave, ela disse para mim, mamãe, entrega o arroz. A Bíblia diz, por boca de 2 testemunhos, todo conhecimento será estabelecido. Eu disse, tudo bem. Dei uma ré com o carro, abrimos a mala, cada uma segurou 3.
Eu gosto de arroz. Entrei na secretaria, eu disse, está aqui. O que é isso? Para mandar para a cidade dos meninos. Mas aí eu disse, Mas como é que você disse? Eu não ia levar para o morro. Dona Marta, mas aqui já estou deixando correr para não me arrepender. Fomos para o morro, Dona Marta. Quando é 11 horas da manhã, tinha uma irmã minha. A família da mamãe é uma família de católicos. Uma irmã minha, por parte de mãe, ela era freira. Mas depois, não sei o que aconteceu até hoje, saiu do convento, bebia. Ela foi lá para o Rio e só bebia. Final de semana, ela tinha uma turma que a gente chamava Turma do Funil. Era só beber. Nós tínhamos chegado em São Paulo, eu tinha passado em casa, tinha tomado café, tinha saído de novo, ela estava dormindo. Porque a farra deve ter sido grande domingo à noite. Quando eu estou 11 horas da manhã na casa de Maria Marta, ela vira para mim, liga, Edi. Eu disse, oi, mano, o que foi? Tu és doido? Eu digo, sou, mas por quê? Por que tu deixaste esse tanto de arroz aqui, na porta da cozinha? Eu disse, o quê? Ela disse, tem uma porção de arroz aqui. A gente não pode sair pela porta de serviço. Eu disse, então deixa aí. A quem disse que foi? Eu disse, a Graci deve ter tomado mais do que devia ontem. Fomos para casa. Quando nós chegamos em casa, lá em casa tem a cozinha, tem a saída para a porta de serviço, tem a saída daqui de serviço para o elevador de serviço. Tinham 60 quilos de arroz parboilizado ouro. Igual ao que eu tinha comprado. O que é que eu pensei? A igreja mandou devolver. Mas como que ia entrar pela porta do fundo? Liguei para a igreja. Eu disse, ei, cadê o arroz? O arroz já está lá em Boston, foi mandado para lá na hora, os meninos já estão comendo. Orei, chorei, tremi. Terça-feira de manhã, botei o arroz no carro, levei para a favela. Toda terça-feira à noite eu pregava na primeira igreja batista de Ipanema. E eu ia para lá, o culto começava às 7h30, 8 horas eles passavam a palavra, até 9 horas já tinha entregue o microfone, pegava o carro, vinha para casa. Toda terça-feira. E a Kay nunca ia comigo. Terça-feira à noite fui pregar lá. Primeira igreja de Ipanema. Na rua Barão da Torre, quem é lá do Rio sabe. Quando eu voltei, botei o carro na garagem, o porteiro disse, dona Edmeia, eu disse que é. Isso aqui é para botar dentro do carro. Eu disse, o que é isso aqui? Eu disse, o que é isso? Aqueles 2 homens passaram pela senhora, que cumprimentaram a senhora, deixaram isso aqui para a senhora. Eu não tinha visto homem nenhum falar comigo. Homem nenhum passou perto de mim. São sempre 2 homens que o povo vê. O que é isso, Ari? Eles deixaram, disse que era para a senhora. Chamei a Kay. Toco o interfone. A Kay veio, trememos. 60 quilos de arroz parboilizado ouro. Iguais aos que eu tinha dado na igreja. Quarta-feira, botei aquilo tudo no carro, deixei no morro. Quarta-feira de tarde, toda quarta-feira de tarde eu pregava no pastor Benedito Tubino. Eu digo os nomes, porque hoje pela internet todo mundo pode saber e verificar. Capaz disso aqui chegar aos ouvidos do pastor Benedito Tubino. Eu pregava na igreja do senhor, pastor Tubino. 3 anos, nunca me deu dinheiro nem para o ônibus. Ainda gravava a mensagem de fita cassete para ver. Lá na Barata Ribeiro. Eu quero muito bem a ele. Nesse dia, a igreja dele era assim. Aqui embaixo,
tinha uma lanchonete, subia a escada, aí tinha o escritório dele, aqui uma sala, subia mais um lance de escada, o templo era lá em cima. Quando eu vou subindo, ele disse, irmã Edmeia. Eu disse, oi, pastor, vem cá. Disse, não é a senhora que tem um projeto no Morro Dona Marta? Eu disse, é, pastor. Engraçado, eu hoje estava fazendo compra. E veio no meu coração um desejo de fazer umas compras para a senhora. Eu disse, opa, aqui, um monte de arroz com feijão. Já entrou o feijão. Eu liguei para minha casa e disse para o meu filho, quando for 15 para as 5, você me passa aqui na igreja do pastor Tubino, que eu ganhei uma oferta grande lá para o Morro Dona Marta, e eu tenho que botar dentro do carro. Ele disse, a mamãe é até bom, por quê? As mulheres lá da igreja presbiteriana da Gávea ligaram dizendo que tem uma doação lá, assim eu já pego aí as coisas e vou para a Gávea com a senhora. Maravilha. Ele passou lá, botamos as coisas, de lá fomos para a Gávea. A igreja presbiteriana da Gávea tinha feito a festa de ação de graças e pediu para trazerem coisas. E eles distribuíram para algumas obras sociais. E haja arroz. Eu passei quase 3 anos sem comprar arroz. Sem comprar arroz. Se vocês soubessem que Jesus Cristo, diante dos meus olhos, eu tinha 110 crianças, as minhas crianças só comem em prato fundo e comem graças a Deus. E repetem a comida. Eu só cheguei lá, só tinha 1 quilo de salsicha e 2 de batata. E a cozinheira disse para mim, o que é que eu vou fazer? Eu disse, faça o que tem. A gente começa pelo que tem. Eu não posso fazer as coisas com o que eu não tenho, vou fazer com o que eu tenho. Mas isso não dá, eu digo, faça o que tem. Ela fez 2 quilos de batata, 1 quilo de salsicha, para 110 crianças, mas tinha feijão e arroz. Chegou na hora, ela disse, dona Edmeia, a senhora me perdoe, mas eu não vou servir. Eu disse, não quero que você sirva, deixa comigo. Botei lá tudo, as crianças fazem fila, eu disse, vamos orar. Oramos, o Senhor disse, Senhor Jesus, o Senhor chamou aquele menino, e ele colocou os 5 pães e os 2 peixinhos, que dava só para ele, era o lanche dele, ele botou nas suas mãos. Aquele menino, através das mãos do Senhor, multiplicou, alimentou mais de 5.000 homens. Hoje nós estamos botando 2 quilos de batata, 1 quilo de salsicha, porque sabemos do poder das suas mãos. E através do Senhor, nós vamos alimentar a todos aqui. E nós já lhe agradecemos. E comecei a servir como se tivesse 10 quilos de batata e outro de salsicha. Todo mundo comeu e repetiu. O poder da multiplicação está em Jesus Cristo. Esse multiplicar, passar 1 mês com bujão de gás, e nós fazemos o pão lá, porque não tinha dinheiro para comprar outro gás. Não tinha dinheiro. Todo dia eu sacudia o bujão de gás. Você já sacudiu o bujão de gás para dar mais gás? Pois eu sou velha nisso. Gente, não tem uma aventura mais inebriante do que depender de Deus. Sabe por quê? Ele supre. Ele é presente. Ele faz. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo,
mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós.